O conceito de tensão elétrica, ele é de certa forma bem similar ao de potencial gravitacional. Todo mundo faz essa analogia, mas eu acho que se ela for bem feita, ela acaba sendo realmente útil. Então eu vou usar ela também. Imagine que você está aqui e você quer levantar um peso do chão. E nós queremos medir o esforço que você vai fazer para levantar esse peso do chão. Vamos pensar no que esse esforço vai depender. Ele vai depender, obviamente, da massa do peso que você quer levantar. Ele vai depender da altura que você quiser colocar ele. Por exemplo, se você quiser colocar ele num lugar mais baixo, você vai se esforçar menos do que se você quiser colocar ele num lugar mais alto. E ele vai depender só disso, basicamente. Você podia falar que ia depender do caminho, talvez, mas na verdade não vai depender, porque se a gente considerar que não tem atrito, que eu não falei antes, devia ter falado, se você levantar ele daqui para cá, depois levar ele daqui para cá, e depois levantar ele daqui para cá, nessa parte aqui você não vai fazer esforço nenhum, idealmente, porque não tem atrito. Ok, agora vamos analisar exatamente essa parte da energia. Essa energia, ela saiu de você, de reações químicas que acontecem nos seus músculos, etc. E ela foi para o peso. E a gente diz que ela ficou guardada nesse peso, ela meio que se armazenou nesse peso na forma de potencial gravitacional. Por que a gente diz que ela se armazenou? Porque tem um jeito de você tirar essa energia do peso depois que ela está armazenada lá. Porque se você soltar ele, digamos assim, que ele está aqui em cima, se você soltar ele, ele vai começar a se acelerar. E ele precisa de uma energia para se acelerar. E essa energia, ela ficou armazenada nele. Foi a que veio de você, essa energia. Você colocou essa energia nele na forma de potencial gravitacional. Ok, eu estou falando essas coisas, parece muito óbvio, mas agora eu vou usar todos esses conceitos para entender melhor o potencial elétrico. E você vai ver que vai ficar bem mais simples. Então eu vou desenhar aqui uma situação mais ou menos parecida com a que nós tínhamos agora há pouco, só que agora com eletricidade. Então eu tenho aqui uma barra carregada positivamente ali em cima e uma barra carregada negativamente ali embaixo. Nós sabemos que vai surgir um campo elétrico entre essas duas, certo? E esse campo elétrico, ele vai indicar a direção por onde uma carga positiva que eu colocasse nesse campo, ela iria. Por exemplo, se eu colocasse uma carga positiva aqui, ela ia para cá, porque ela ia ser repelida pelas positivas e ia ser atraída para cá. Então ela ia ficar aqui, certo? Agora, digamos que eu tenho essa carga aqui, que já está aqui embaixo, já está aqui no ponto de menor potencial dela. E eu quero trazer ela para essa posição aqui de cima. Digamos que eu quero fazer isso. Você concorda que da mesma forma que no potencial gravitacional, aqui eu vou fazer um certo esforço para fazer isso? Porque eu vou estar lutando contra o campo elétrico. Aqui eu estava indo contra a gravidade. E aqui eu estou indo contra o campo elétrico. E eu vou transferir uma certa energia para essa carga elétrica que vai subir aqui. E aqui ela vai estar com mais energia, da mesma forma que a bola. Então aqui, por exemplo, eu tenho menos energia, aqui tem mais energia, vou colocar com mais mesmo, senão vai... E aqui também, aqui é um lugar de mais energia, e aqui é um lugar de menos energia. Então pensando de novo, a partir disso aqui, eu sei que se eu soltar essa carga daqui, ela vai usar essa energia que está armazenada nela para voltar para o lugar de menos energia dela. Então é isso o potencial elétrico, porque esse potencial elétrico é a energia que a carga tem por estar em um lugar no campo elétrico, que ela pode usar para se locomover. Agora vamos falar das unidades do potencial elétrico. O potencial elétrico, ele é dado por energia dividido por carga. Se a gente traduzir isso aqui no Sistema Internacional de Unidades, então é volts, que é a unidade de potencial, é joule, que é a unidade de energia, por coulomb, que é a unidade de carga. Isso nos permite fazer contas, certo?
Porque imagina agora que eu tenho uma... Vou pegar uma geometria diferente dessa aqui. Imagina que eu tenho aqui uma carga positiva aqui. E eu tenho aqui do outro lado uma carga negativa. Imagina que eu tenho aqui outra carga aqui positiva aqui. Que ela é tão pequena que ela não vai interferir no campo elétrico. Assim como a outra. E eu quero transferir ela daqui para cá. E digamos que nesse processo de transferência, eu gastei 15 joules. E eu já sabia que essa carga, ela tinha uma carga de 5 coulombs. Então eu posso saber, a partir disso, que o potencial elétrico entre esses dois pontos é igual a 15 joules, igual aqui na definição, dividido por 5 coulombs, que é 3 volts. Outra coisa interessante que podemos desenhar a partir disso são superfícies equipotenciais, que são superfícies, como o nome já diz, que têm potencial igual. Nós podemos pensar que deslocar a carga nela não vai gastar nenhuma energia. Isso é igualzinho ao que eu falei ali do começo do potencial gravitacional, porque superfícies equipotenciais gravitacionais, elas estão todas a uma mesma distância do chão. Se eu tiver uma massa, de qualquer massa, e eu tiver ela aqui, ou eu tiver ela aqui, e ela tiver o mesmo peso que essa, não vai fazer, essas duas vão ter o mesmo potencial de cair no chão. Por isso que se eu transferir ela de um lado para o outro, aqui eu não vou gastar energia, assim como eu falei aqui. No caso, para o campo elétrico, esse campo elétrico aqui, elas também vão acabar ficando dessa forma aqui, igual do potencial gravitacional. Na verdade, essas superfícies equipotenciais, elas sempre formam 90 graus com as linhas de campo. Nesse caso aqui, as linhas de campo elas estão retinhas. Mas aqui que as linhas de campo já são meio assim curvas, eu vou tentar não bagunçar muito o desenho. Mas provavelmente você já conhece essa imagem. Se eu quiser desenhar as linhas de campo nesse caso, elas vão ficar mais ou menos assim. Que é meio difícil de desenhar mesmo. Ok, agora uma coisa que eu sempre tive dúvida é como toda essa definição se aplica em circuitos elétricos, de verdade. Porque quando a gente está pensando no circuito elétrico, a gente não costuma pensar em campos elétricos e superfícies equipotenciais, mas é bem simples na verdade. Porque imagina assim, imagina que você tem uma bateria aqui, e desse lado aqui da bateria você tem cargas positivas, e do outro lado você tem cargas negativas. Vai surgir aqui um campo elétrico entre essas duas cargas, elas estão doidas para se recombinar, certo? Mas elas não se recombinam porque vai ter uma barreira aqui na bateria, que não vai deixar elas se recombinarem. Mas o que acontece? Se eu pegar um condutor e colocar um circuito, é claro, aqui no meio, alguma coisa útil, por exemplo, eu vou pôr aqui uma lâmpada aqui, eu sei que é DC, mas é só um exemplo. Dentro desse condutor vai surgir um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele vai começar a arrastar as cargas da posição de maior potencial para a posição de menor potencial. Isso vai gerar a corrente elétrica. Da mesma forma que o peso, quando ele é colocado aqui em cima, ele tende a cair, ou que a carga ela tende a se mover quando ela está numa superfície de maior potencial, ela tende para de menor potencial. Acontece que aqui dentro da bateria também vai ter uma reação química que vai continuar separando essas cargas. Então, a partir disso, a gente já consegue até emendar o conceito de potência elétrica. Porque, veja só, a fórmula da potência, todo mundo acaba decorando, essa aqui é P igual a V vezes I. Potência é igual a tensão vezes corrente. Por que isso aqui? Porque a gente acabou de ver aqui que o potencial elétrico é energia por carga. Eu vou colocar aqui em joules por coulomb. Então aqui é P igual a joules por coulomb. E a gente sabe que corrente é movimento de cargas. No caso se for corrente em ampere, é quantos coulombs passam por segundo. Então, coulomb por segundo. Então você percebe que aqui o potencial elétrico ele está me dando informação de quantos joules eu preciso para mover cada carga, e a corrente está mostrando quantas cargas estão se movendo. Então, se eu multiplico quantos joules eu preciso para mover cada carga, sendo que eu tenho
tantas cargas se movendo por segundo, eu consigo descobrir quantos joules estão passando nesse circuito por segundo, que é justamente a definição de potência, né? É energia por tempo. Bom, então acho que é isso por hoje.